Oi, gente, beleza? Tudo tranquilo por aí? Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá. Hoje é dia 21 de maio, essa gravação está ocorrendo dia 21 de maio, tá? Função tangente, ainda no capítulo 4, fazendo o fechamento aqui do capítulo. Hoje nós vamos trabalhar então como eu disse aqui, com a função tangente. E eu gostaria aqui, primeiramente, né, de relembrar alguns detalhes da tangente. Deixa eu montar uma circunferência rapidinho aqui, ó. Então, dada a circunferência trigonométrica, lembrando que o eixo das tangentes é um eixo vertical, né? É um eixo que tangencia a circunferência trigonométrica aqui na origem. Então, nós temos o eixo dos cossenos, eixo dos senos e das tangentes, tá? Lembrando que na tangente, pessoal, nós temos uma restrição. Qual é a restrição? A restrição, ela aparece aqui no 90 graus e aqui no 270. Então, inclusive, eu já vou deixar em vermelho ali, podem observar. Eu deixei ali duas bolinhas abertas, que são os intervalos abertos, tá? Aqui eu vou chamar de B, aqui eu vou chamar de A, que é a origem, B'. Nosso problema se encontra em B. B e B'. Então, lembrando que, conforme eu percorro o primeiro quadrante, um arco que percorre o primeiro quadrante na circunferência, um arco de medida alfa, medida x, tanto faz, eu vou colocar x porque eu chamei tangente x e tangente cosseno x e seno x, tá? Tanto faz. Conforme o arco percorre o primeiro quadrante, a tangente desse arco está associada a essa medida AT. Então, a tangente de x nada mais é do que o segmento AT, tá? E conforme percorremos aqui o primeiro quadrante, o que acontece? O valor da tangente aumenta. 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 Até chegar nos 90 graus. Pelo fato do eixo dos senos ser paralelo ao eixo das tangentes, lembre-se que não existe a tangente de 90 e também não existe a tangente de 270. Pelo paralelismo. Opa, mas tá ruim hoje. Garganta tá raspando. Tá? Então, o que acontece? No primeiro quadrante, quanto mais próximo de 90 graus eu chego com o meu arco, maior é o valor da tangente. Ou seja, ela é sempre crescente. Tá? Passando de 90 graus, eu pulo 90 graus, né? Porque não existe tangente de 90. Caímos lá no segundo quadrante. Conforme eu pego um arco do segundo quadrante, gente, ele vai lá para baixo. Mas percorrendo o segundo quadrante, o que vai acontecendo com o valor da tangente? Ele também vai aumentando. Porque quando eu passei de 90 graus, tá lá, 91 graus. Tangente de 91 graus é um valor negativo, muito baixo. Tá lá embaixo, na reta das tangentes, no eixo das tangentes. Então, o que acontece? Conforme eu vou percorrendo o segundo quadrante, o valor da tangente, ela vai o quê? Aumentando. Vai aumentando até chegarmos aqui no 180, em que a tangente é zero. O mesmo acontece na tangente de zero. Tá bom? Cheguei no terceiro quadrante. Terceiro quadrante, olha, perto dos 180 graus, estou mais ou menos aqui, ó, vou fazer um laser agora. Estou mais ou menos aqui. O que acontece? Ó, a tangente é pequenininha. Conforme eu percorro o segundo quadrante, a tangente vai aumentando, ó, percebam isso. Ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Ou seja, a tangente, pessoal, é sempre crescente, independentemente do quadrante que você está percorrendo. Cuidado. Beleza? Então tá. Agora, como que eu defino a função tangente?
A função tangente, deixa eu só apagar esse amarelo aqui, ó. A função tangente é uma função básica, né? A função base, assim como a seno e a cosseno, que nós começamos trabalhando, que está relacionada à seguinte condição. F é uma função definida de D para reais, com D sendo domínio, tá? E D é o conjunto formado pelos valores de x pertencentes aos reais, todos os números reais, tal que, gente, presta atenção comigo. Aqui em cima nós não vimos que x não pode ser nem 90. Desculpa, gente, tô meio engasgado aqui hoje. Não pode ser nem 90, nem 270. Nós vimos isso, tá? Então, o que acontece? Vou até colocar aqui, ó. X tem que ser diferente de 90, que é π sobre 2, mais K2π dividido por 2. Porque se eu divido por 2, eu já estou dizendo que ele é diferente, além de 90, ele é diferente também de 270. Beleza? Sendo assim, nós devemos ter x diferente de π sobre 2 mais Kπ. Um K pertencente aos inteiros. Isso que eu fiz aqui define o domínio. X é diferente de π sobre 2 mais Kπ. Com K pertencente aos inteiros. Certo? Então, a função tangente está definida dessa forma. Existe restrição. Restrição a qual eu não comentei em função seno nem função cosseno, porque naquelas funções não existiam restrições algumas. Tá? Então, esse é o nosso domínio. E a função tangente será dada por tangente de x. É óbvio, né? Eu posso ter 1 mais tangente, 1 menos tangente. Eu posso ter 2 vezes tangente, eu posso ter tangente x mais π, tangente x menos π. Porém, gente, vocês vão perceber que tem 3 exercícios de tangente. Por quê? Porque a tangente não tem uma aplicação específica, assim como a função seno e função cosseno. Tá certo? Então, mais por esse motivo. Como eu já disse, né? Não se define tangente de x, então só tomar cuidado, ó, algumas observações. Ela não está definida para x igual a π sobre 2 mais Kπ, com K pertencente aos inteiros. Ela não está definida. Essa restrição ela veio para ficar. E eu não posso deixá-la passar. Se passar, ó, o que acontece? Então, cuidado, tá bom? A função tangente, ela é sempre crescente em todo o intervalo do seu domínio. Não vou colocar a função, né? Vou colocar, já estou falando a função tangente, tá? Então, ela é, aqui 1, 2, é sempre crescente em todo o intervalo do seu domínio. Em relação ao sinal,
Pessoal, o sinal, a função tangente, lembra lá, ó, ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrantes. E ela é negativa no segundo e no quarto, né? Pone. Então, em relação ao seu sinal, positiva nos quadrantes ímpares e negativa nos quadrantes pares. Segundo e quarto negativo, primeiro e terceiro positivo, tá? Ela é uma função periódica, isso eu vou falar para vocês, eu vou mostrar, tá? Ela é periódica e seu período é π. Isso é fácil de mostrar aqui. Por quê? Porque quando você percorre o primeiro quadrante, você já atingiu todos os valores da tangente, todos os valores possíveis para a tangente. Quando você percorre o segundo quadrante, você já atingiu todos os valores possíveis para a tangente na região negativa. Então, quando x varia de 0 até π, você já percorreu todos os valores possíveis que podem, que podem ser atribuídos à tangente. Tá? Por isso que ela é periódica e seu período é π, diferente da função seno e cosseno. Na função seno e cosseno, o período é 2π. Eu preciso completar a volta inteira para ter todos os valores atingidos. Na função tangente, não. Só estou seguindo um roteirinho aqui, tá, gente? E, como vocês vão ver no gráfico, ela é ímpar. Ela é uma função ímpar. Por quê? A tangente de x é igual a menos tangente de menos x. Ok? Ou seja, ela é simétrica em relação à origem do plano. Acabou. É isso. O que vamos fazer agora é uma construção gráfica. Então eu vou pegar, acho que vai caber aqui, ó, fica legal. Ó, vou deixar aqui separadinho. Para construirmos o seu gráfico, eu vou montar uma tabelinha básica como aquela que nós já fizemos na função seno, na função cosseno, tá? Então, em relação ao gráfico, ó, vou colocar aqui, tá, gente? Aproveitar o espaço. F de x igual a tangente de x. Nesse caso, eu aconselho vocês pegarem alguns valores, porque como já não existe tangente de 90 e nem de 270, eu aconselho vocês pegarem alguns valores, por exemplo, 45, 135 graus, os simétricos a 45, tá? 45 e todos seus simétricos, para ficar um pouquinho mais completo o nosso gráfico, pelo menos nesse primeiro. Então eu monto a tabelinha, x, f de x. Então eu vou usar o 0, π sobre 4, π sobre 2, eu coloco ele, eu vou mostrar o que eu vou fazer. π sobre 2, 3π sobre 4, deixa eu fazer um pouquinho maior, π, 5π sobre 4, 4, 5π sobre 4,
3π sobre 2. Ah, mas não existe, tudo bem. 7π sobre 4. 2π. Vocês vão perceber que depois eu não preciso desses de 45, né? Eu coloquei alguns para ficar um pouquinho mais completo, só para vocês entenderem o gráfico. Então eu tenho lá, ó, se x for 0, tangente de 0 é 0. Π sobre 4, a tangente de 45 é 1. De 90 não existe. Quando não existe, por isso que eu falei para colocar lá no gráfico, nós vamos traçar uma assíntota vertical, tá? 3π sobre 4, gente, é a tangente de 135 é menos 1. 180 é 0. 5π sobre 4 é 1. Ó, pode ver, já está repetido. 3π sobre 2 não existe. 7π sobre 4, menos 1. 2π é 0. Pronto. Monto um gráfico. Eixo Y. Eixo X. Tá lá. X. Oh. Y. X. E aí eu posiciono, né? Ó, 0. Eu coloquei só positivo, tá, gente? Depois eu posso até colocar uns negativos aqui para vocês verem o que vai acontecer. Ó. Então, 0. Π sobre 4. Π sobre 2. 3π sobre 4. Π. Deixa eu ver se vai caber. 5π sobre 4. 3π sobre 2. 7π sobre 4. Vou aumentar um pouquinho aqui. Oxi, sai pra lá, coisa ruim. Que coisa! Ó, é que eu fiz um pouco maior ali, então mais fácil eu aumentar aqui. E 2π, tá? Nossas restrições estão onde? Nossas restrições estão em π sobre 2. Eu faço uma assíntota, isso é uma assíntota vertical. E 3π sobre 2. Pronto, então lá, tá? Aí eu coloco aqui, ó, 1 menos 1. Então aí eu tenho, por exemplo, 0 com 0. Π sobre 4 com 1. Π sobre 2, gente, não existe, tá? Então o que acontece? Se eu tivesse colocado aqui, ó, ali na tabela, menos π sobre 4, menos π sobre 2, porque ele vem lá do negativo, né? Eu só não coloquei antes, mas tudo bem. A tangente de menos π sobre 4, ó, menos 45 graus. 45 está aqui. Menos 45 está aqui. Ou seja, menos 1. Por isso que ela é uma função ímpar. A tangente de menos π sobre 4 é menos tangente de π sobre 4. Tá? Então, ela entra aqui como menos 1. E aqui não existe. Mesmo esquema. Então, só para ficar bonitinho, ó, no nosso gráfico, menos π sobre 4 está aqui. Menos π sobre 2 está aqui. E também tem uma assíntota nele.
Tudo que for 90, múltiplo de 90 e 270, e os seus outros arcos congruentes a ele, né? Arcos congruentes a ele, gente. Manda uma assíntota aí. Então, voltando ali, ó. Menos π sobre 4, ele tá lá com menos 1. Então, o que acontece? A minha tangente, ela vem lá do infinito. Ela vem passando perto dessa assíntota, ela vai se distanciando conforme eu chego aqui perto do zero. Aí ela vem e sobe. Aí ela faz uma curvinha aqui e sobe. Difícil? Peguei. Depois, opa, ela fica assim, tá? Depois, eu devia ter feito um pouquinho mais apertadinho aqui, um pouquinho mais aberto, mas tudo bem, tá bem apertado, mas tá dando para entender. Depois, ó, 3π sobre 4, ela vai lá com menos 1 de novo. Π é 0, 5π sobre 4 com 1. Ó, 1. E assim vai, gente, ó. 7π sobre 4 tá lá com menos 1, 0. Então ela fica sempre com esse formatinho aqui, ó. Então, notem que quando você percorre de 0 até π, você já tem uma oscilação completa dela, que é isso aqui. Tá? Esse é o gráfico da função tangente. Certo? Pessoal, não vou nem me alongar muito nisso não, viu? Porque, sinceramente... Então, ele não passa dessas linhas, dessas assíntotas. Quanto maior o valor, quanto mais próximo de 90 graus chegar, mais próximo da assíntota vertical esse gráfico deve chegar. Tá? Então, ó, tá lá. Esse é o gráfico da função tangente. Beleza? É isso aí, gente. Vou fazer uma questão aqui, a gente já encerra. Questão número 34. Página 105. Deixa eu ver se nós não ficou nada. Ai, o gráfico da função tangente, conhecido como tangentoide. Esqueci do nome do gráfico, né? Tangentoide, tá? Questão 105, nós temos o seguinte. Seja f uma função definida pela lei f de x é igual a tangente de x menos π sobre 2. Pede-se na letra A o domínio da função. O domínio da função. O domínio são as restrições que ela apresenta. Já disse que a função tangente, o arco tem que ser diferente de 90 e 270.
tá? O nosso arco aqui não é x, é x menos π sobre 2. Ele tem uma translação aqui, tá, gente? As translações são as mesmas que nós vimos na função seno e cosseno. Menos π sobre 2, ele vai jogar o gráfico da tangente para a direita. É isso que vai acontecer, tá bom? Então, aí nós temos o seguinte. Para encontrarmos o domínio, devemos ter x menos π sobre 2 tem que ser diferente, x menos π sobre 2 é o nosso arco. Ou seja, a tangente não pode ser o quê? Nem 90 nem 270. Então tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Com k pertencente aos inteiros. Ou seja, passa menos π sobre 2 para lá, x tem que ser diferente de π sobre 2 mais π sobre 2 vai dar 2π sobre 2, que é π. Diferente de π mais kπ. Com k pertencente aos inteiros. Portanto, nosso domínio, x pertence aos reais, dá o quê? X é diferente de π mais kπ. Com k pertencente aos inteiros. Agora, notem o seguinte. Se x for π, olha o que acontece, gente. Se x for π, eu vou ter tangente de π menos π sobre 2. Só que π menos π sobre 2 vai dar π sobre 2. Aí eu vou ter a tangente de π sobre 2. Ou seja, não existe. Então, se x for diferente de π mais kπ, com certeza o arco x menos π sobre 2 será sempre diferente de 90 e de 270. Por isso, tá? A parte mais importante de função tangente é essa, gente. Tá bom? O período, eu não falei do período, eu falei que o período dela é π. Como que eu calculo o período da função tangente? Minha velhinha, 12 aninhos. Uma Golden Retriever de 12 anos, que se coça o dia inteiro, que fica lá... Então, o período da função segue surda. Tangente. O período da função tangente, gente, é P, que é dado por π sobre C. Para manter aquele padrão lá da função, né? Da função seno e cosseno. O C, na verdade, é o coeficiente de x. Ou seja, que aqui é isso aqui, ó. Não me importa que tá aqui x mais π, x mais 200 mil π. Se for x mais 200 mil π, o período é π. O coeficiente de x continua sendo 1, tá? Então, o período da função P é igual a π dividido por 1. Ou seja, o período é π. Mesmo esquema. Só que na função seno é 2π dividido por módulo de C. Depois ele pede o gráfico. O gráfico aqui é um pouquinho diferente, porque ela vai ter uma translação. Então, o que eu faria no gráfico, na letra C? Em relação ao gráfico, nós vamos fazer o seguinte. Tô acabando, tá, gente? Não vou prolongar muito, não. Não vou judiar dessa vez. Aliás, as próximas eu vou tentar fazer bem curtinho, tá? Bem objetivo, tá? Porque eu sei que vocês demoram mais do que aquilo, né? Não é só meia hora. Até organizar tudo, né, gente? Pensando em vocês também. Ó, aqui, gente, é um pouquinho diferente, porque não é uma função básica, por se tratar de um arco x menos π, tá? Então, para o arco x menos π sobre 2, eu vou atribuir aqueles valores básicos, ó, 0, π sobre 2, que é 90,
π, 3π sobre 2, 2π, tá? Então, o que acontece? Ah, mas não existe aqui. Tudo bem, não existe. Mas eu preciso achar os valores de x que fazem com que realmente esses valores eu vou colocar no gráfico. O meu arco é x menos π sobre 2. Na hora de representar no gráfico, eu vou ter que representar o x, tá? Então, o que eu faço? Se x menos π sobre 2... Tá bom. Se x menos π sobre 2 é igual a zero, eu vou até colocar aqui, eu vou fazer até um pouquinho maior, ó. X menos π sobre 2 é igual a zero. Significa que x é π sobre 2. Ele tem que ser π sobre 2 para dar zero. Então, na hora que eu substituo aqui em cima o x por π sobre 2, π sobre 2 menos π sobre 2 é zero, tá? Ah, mas eu vou usar ele? Sim, vou usá-lo. Depois, x menos π sobre 2 igual a π sobre 2. Então, aí o x tem que ser o quê? π. Ah, eu uso π? Não, aqui ela não existe. Porque se x for π, para x igual a π, eu vou ter a tangente de π sobre 2. Aí ela não existe. E aqui em cima, só voltando, né? Ó, porque aqui eu tenho o valor da tangente de x menos π sobre 2. Ou seja, aqui, se x for π sobre 2, vai dar a tangente de zero, que vale zero. Tá? Então, x menos π sobre 2 igual a π. O x vai ser π mais π sobre 2 vai dar 3π sobre 2. Então, aqui também dá zero. Então, x menos π sobre 2 igual a 3π sobre 2. Aqui o x tem que ser 3π sobre 2 mais π sobre 2, 4 sobre 2, 2π. Também não existe. E se x menos π sobre 2 for igual a 2π, x é igual a 2 vezes 2, 4, 4 mais 1, 5π sobre 2. Beleza? Então, aí no gráfico nós teríamos isso, ó. Ó. X, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, 5π sobre 2. Onde não existe, aqui é zero. Onde não existe é em π sobre 2. Não, é em π, né? X igual a π. Aí eu já traço a assíntota. E em 2π. Tá? Então, ó. π sobre 2 com zero, ela tá aqui, ó. Ela começa aqui. Aí, conforme eu percorro aqui o primeiro quadrante, gente, ó, ela viria aqui, ó. Ela vem lá de baixo, deixa eu só mudar a cor. Ela vem lá de baixo, ela sobe e faz esse movimento, tá? Aqui, mesma coisa. Ela vem lá de baixo. Sobe e faz esse movimento aqui. Nem precisa mais, tá? Ele pediu só um período, já é o suficiente. Ah, quero colocar. Ela é sempre a mesma coisa. Tá? Ela é constante, não tem... Ela é periódica, na verdade. Né? Beleza, gente? Então, é isso aí. Fechamos.
fechamos o capítulo, tá? Vou analisar aqui agora se damos sequência ou se faço mais um pouco de... Devo fazer mais um pouco de exercícios com vocês, vai dar mais uma reforçada, tá? Beleza, gente? Então, é isso aí. Um beijão em todos vocês, até o próximo. Tchau.